Muito bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos falar então sobre um dos grandes pensadores, deste fenômeno que nós estamos chamando aqui de filosofia política, Como nós havíamos acordado em nossa última aula, nós estamos fazendo alguns resgates de alguns elementos que nós já vimos em filosofia, sobretudo filosofia moderna, Começamos ali visualizando alguma coisa sobre o Nicolau Maquiavel, que está escrevendo no processo de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, aquele ambiente ali específico que nós chamamos de Renascimento. O Maquiavel ele introduz uma série de novidades ao pensamento político, ele traz algumas conceituações novas sobre o pensamento político, agora, a partir de uma estrutura racional. A gente lembra em filosofia que nós trabalhamos essa questão da estrutura de pensamento, a partir da qual os elementos são observados, são pensados e por aí vai. Então vimos que o Maquiavel, que está escrevendo ali no Renascimento, está introduzindo, está entrando neste mundo da racionalidade, de colocar novamente a razão no centro das coisas. O Maquiavel ele utiliza dessa mesma estrutura de pensamento que nós já vimos, que vai ser importante na filosofia, na importante conceituação da ciência. Ele introduz essa estrutura de pensamento para pensar, para observar a política, para observar o Estado, para compreender o funcionamento do Estado, a melhor prática de governo, a melhor gestão de governo e por aí vai, apoiado em uma racionalidade. E continuando este processo de estudo, nós veremos hoje um dos autores, um dos filósofos mais importantes também desta mesma perspectiva, de enxergar do ponto de vista racional, do ponto de vista não tão emotivo, não tão moralista, mas com um pensamento fundado na razão, que justifique o Estado, que vai ser o Thomas Hobbes, tá bom? Nós vamos fazer isso com calma, porque o Hobbes ele não é um autor difícil de ser compreendido, mas é importante que nós compreendamos alguns elementos que estão em torno do autor, alguns elementos que estão em torno do contexto que o autor vive, para que nós possamos melhor compreender do que o Thomas Hobbes está falando, Aqui a gente já pode ter uma ideia. Nós vamos falar sobre o poder absoluto, logo nós vamos falar sobre absolutismo. Já dá para vocês fazerem um link aí com as aulas de história, com as próprias aulas de sociologia que nós estamos tendo ao mesmo tempo, já dá para a gente ter uma ideia geral que o Thomas Hobbes ele está falando sobre o poder, mas um tipo específico de poder, que é o poder absoluto, Poder absoluto este que vai ser uma qualidade daquilo que ele vai entender e ele vai justificar como sendo o Estado. São várias palavrinhas importantes que nós precisamos compreendê-las. Nós vamos fazer isso com calma, tá bom? Então vamos começar pelo seguinte. O Thomas Hobbes, assim como outros autores, eu listei aqui para vocês aqui embaixo, Thomas Hobbes, assim como John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, estes três aqui não são os únicos, mas são os três os grandes, talvez os maiores, um conjunto de pensadores que eles não concordam imediatamente uns com os outros, mas são um conjunto de pensadores que vão trazer as luzes de um pensamento ou de um conjunto de teorias que ficará chamado como teorias justnaturalistas, tá bom? O que diz respeito, o que nós estamos chamando de teoria justnaturalista? Veja bem, nós estamos caminhando aqui o início da modernidade, certo? Século XV para século XVI, nós veremos aí até o século XVIII, Veremos o Thomas Hobbes, o Maquiavel nós vimos aí, passagem do século XV para o século XVI, veremos o Thomas Hobbes escrevendo logo em seguida, século XVI para o século XVII, Locke do século XVII e o Rousseau, século XVII para o século XVIII. Então, ao longo de todo este período que nós chamamos modernidade, nós estamos compreendendo a construção daquilo que ficou chamado
né, na história vocês verão isso, como a constituição do Estado moderno. Estado do ponto de vista político, Estado do ponto de vista da organização do poder da sociedade, certo? Antes da modernidade, nós tínhamos Estado, só que era uma visão muito fragmentada de Estado, né? Tínhamos os reinos, né? Vamos ver um conjunto de instituições, né? Dentro de um conjunto de hierarquias específicas que formulam para mim a ideia de um Estado, certo? Só que aqui dentro da modernidade, nós veremos um Estado burocrático, mais racional, dentro de uma jurisprudência específica. Nós compreenderemos que esta formação de Estado ela vai se dar a partir de outros parâmetros, tá certo? Inclusive porque alguns dos elementos que sustentam a ideia de Estado até o medievo, né, que é a ideia divina, aquela ideia de herança de Deus e por aí vai, ela entra em crise, né, e nós então teremos que compreender um outro conjunto de elementos que justifique este Estado. Veremos, né, várias passagens, em alguns lugares o Estado vai deixar de ser monarquia, vai passar a ser república, né? Na própria Inglaterra nós veremos a passagem de um Estado absoluto para um Estado parlamentar, né? Em Portugal nós veremos Portugal como talvez o primeiro Estado moderno de todos, porque se consolida, né, dentro de uma figura absolutista, e logo em seguida entra, né, no contexto mercantil, do mercantilismo, né, em busca de novos ares, de novas rotas comerciais e por aí vai. Veremos a constituição desta classe, né, desta nova classe que é a burguesia, os burgos e por aí vai, certo? Um poder econômico se sobrepondo, né, ou ganhando um relevo muito importante, né? A noção de esfera privada aparecendo, né? Nós veremos, por exemplo, uma separação entre aquilo que é público e aquilo que é privado, né? Instituição da propriedade, a própria figura da propriedade privada ganha novos contornos, né? E nós temos que compreender tudo isso. Pois bem, as teorias justnaturalistas são teorias, então, que tentam compreender a origem deste Estado. Por jus aqui a gente pode entender justiça ou Estado, certo? E dentro da noção de Estado ou de origens do Estado vai aparecer uma figura muito importante, que é a ideia de direito natural. Direito natural, né? Nós estamos aqui num momento moderno, né? Nós estamos aqui sobre a sombra, é engraçado falar isso, mas sobre a sombra do iluminismo, né? Ou sobre as luzes do iluminismo, talvez fique melhor, né? Então estamos vendo aqui a passagem de uma figura teocêntrica para uma figura antropocêntrica. Vemos surgir a figura do indivíduo, isso é muito importante, né? E dentro de todo esse conjunto de elementos que está se transformando, né, vemos a ideia de indivíduo, a ideia de direitos individuais, né, a ideia de participação do indivíduo, né, e vai aparecer com isso a ideia de direito natural do indivíduo, né? O que seria um direito natural? Um direito natural é diferente de um direito positivo. O direito positivo seria, assim, de forma bem vulgar, seria um direito a mais que você tem, certo? É um direito a mais, é um direito que se soma a algo que é inalienável, que seria o direito natural. A ideia de direito natural é uma ideia de um direito que naturalmente todos os indivíduos possuem, né? Independente de qualquer coisa, é natural do indivíduo, né, algum direito, algum tipo de direito, né? E todos esses autores, o Thomas Hobbes, o John Locke, o Rousseau, eles vão se ancorar dentro da ideia de direito natural para tentar compreender a origem do Estado. Veja bem, isso é bastante importante. Pegue o caderno de vocês e anotem. Até a Idade Média, o que justificava o Estado ou a ideia de Estado era uma figura divina, era um conjunto de entendimentos divinos. Veja bem, Deus criou o mundo, certo? Deus criou os homens,
Deus deu aos homens, né, a capacidade e a legitimidade para governar o mundo e as coisas naturais, os animais, as plantas e por aí vai, certo? E Deus teria dado, né, a um homem ou a uma família ou a um conjunto de homens o direito de governar os demais homens, os demais seres humanos. Veja bem, a ideia que ancora, né, a existência de um rei, né? Quem é o rei? O rei é um representante, né, direto de Deus na Terra. Né? Existe a ideia do Papa, né? Existe a ideia do rei. Né? Existe uma junção aí entre o Estado laico e o Estado divino. Né? Mas o rei é aquela pessoa que em nome de Deus, ele governa civilmente, ele cuida das coisas políticas, ele cuida das coisas materiais do que diz respeito aos seres humanos. O Papa, né, e o clero como um todo, cuidaria das coisas divinas, das coisas religiosas e por aí vai. Então veja bem, eu sou súdito de um rei, né, eu devo obediência àquele rei, mas o que está justificando até a Idade Média esta minha obediência àquele rei é a ideia de que aquele rei representa Deus. Certo? Eu vou ver lá na Idade Antiga, né, a figura de que por exemplo, com os faraós, né, no Egito, né, os reis da Mesopotâmia, eles eram os próprios deuses ou a reencarnação dos deuses. Com a passagem aí para os hebreus, né, para a ideia de monoteísta, aparece a ideia do rei, né, como um representante direto de Deus e aquela coisa que vai passando, né, de geração para geração e por aí vai. Aqui na modernidade, nós veremos uma ideia, na verdade é o seguinte, dentro ainda da idade medieval, né, existe a figura do direito natural, certo? Só que é um direito natural que vem de Deus, que procede de Deus. Né? Então Deus te deu a vida, né? Deus deu a um homem o direito de governar os outros homens, então tudo está colocado no mundo, né, de acordo com a vontade de Deus. Esta é uma visão divina, é uma visão sagrada, é uma visão religiosa de direito natural e das coisas como elas existem, certo? Aqui, durante a passagem desta ideia medieval para uma ideia moderna, uma pausa para a água, nessa passagem, né, desta ideia medieval para a ideia moderna, nós veremos, de acordo com a própria filosofia que nós já estudamos, né, que a laicidade, né, essa ideia laica, ela passa a ter mais vezes e mais legitimidade, certo? Do que qualquer ideia religiosa, de uma moral religiosa. Vimos isso com o Renascimento e vimos isso em toda a constituição da filosofia moderna, certo? Aquela ideia de o teocentrismo, Deus no centro de tudo, né? Deixa de existir e dá espaço ao antropocentrismo, ao homem, à razão, à ciência e por aí vai. Pois bem, a ideia de Estado, a ideia de governo, a ideia de política, a ideia de legitimidade do Estado também passa a ser revista aqui durante esse processo que nós estamos chamando aqui o justnaturalismo. Então veja bem, se antes a resposta para a existência de um Estado e como o Estado funcionava era a vontade de Deus, agora, né, na modernidade, é necessário que nós nos questionemos, né? De onde vem o Estado? Né? O que legitima o Estado? O que dá legitimidade à existência do Estado? Por que eu devo obediência ao Estado, às leis? Né? Desde quando as coisas são assim? E o que justifica isso? Né? Então veja, se nós tiramos o teocentrismo de lado e colocamos o antropocentrismo, então o homem é o centro de tudo, pois bem, a figura justnaturalista ela vai aparecer dentro dessa mesma perspectiva. O homem está no centro de tudo. Então veja, a justificativa para a existência de um Estado é o homem, é o próprio indivíduo. Né? Os seres humanos importam e o Estado existe por causa dos seres humanos. Mas como este Estado existe? Aqui é que aparece, então, a nova concepção de direito natural que esses autores irão pensar e eles vão ter uma distinção, né? Cada um deles vai ter uma ideia diferente
para a concepção do que seria um direito natural. De forma bem genérica, e eu vou apresentar aqui a forma genérica, porque depois em cada um dos autores eu vou ter que ser um pouco mais específico, mas de forma bem genérica seria mais ou menos assim. O Estado existe por causa de um contrato social. Contrato social celebrado por todos os indivíduos, por todos os seres humanos. Né? Quando a gente fala em contrato social, a gente lembra da ideia genérica de contrato. Né? O que é um contrato? Né? O contrato são partes, né? Pessoas que eles celebram alguma coisa. Né? Então, por exemplo, eu vou alugar uma casa, né? Então existe o dono da casa e existe eu que estou interessado na casa. Né? Nós assinamos um contrato este onde as obrigações elas são colocadas no papel e nós acordamos aquele contrato, né? Então veja, é dito lá que durante tanto tempo eu seria obrigado a pagar um aluguel, né, mensalmente, no valor X, etc, para a pessoa que está me cedendo a casa. Se eu não pagar, eu vou ter que pagar uma multa e por aí vai, está tudo especificado, né? Em contrapartida, essa é a minha obrigação. Em contrapartida, aquela pessoa que está me cedendo a casa, né, vai me dar a posse da casa, embora a propriedade permaneça dele, né, e eu vou poder morar naquela casa, eu vou poder ter a liberdade, né, morar naquela casa como se minha fosse aquela casa e por aí vai. Então, a série de elementos que a gente acorda, né, gera obrigação para mim, gera obrigação para o outro. Então, as partes estão em contrato, estão contratadas. Veja bem, a ideia de contrato social aqui é como se fosse o seguinte: o Estado existiria porque todos nós, indivíduos, certo? Concordamos com a existência desse Estado e construímos as obrigações de ambas as partes, de todas as partes. Né? É como se o Estado existisse como uma abstração, mas como uma abstração contratada. Nós somos sócios deste Estado e nós estamos contratados. Né? É como se existisse um papel, um documento, onde ali está escrito quais são as obrigações de cada um de nós, né? Quais são os direitos de cada um de nós, o que eu posso, o que você pode, o que ele pode. É como se todos nós, ao nascermos, nós assinássemos um contrato, certo? Estabelecendo essas regras gerais da convivência, certo? E aí vem uma perguntinha que é: por quê? Por que os seres humanos fizeram esse contrato? Né? E eles teriam feito esse contrato, segundo esses autores, para que existisse um Estado, existisse essa figura jurídica do Estado, figura essa que garantisse a todos os seres humanos os seus respectivos direitos naturais. Esta seria a origem do Estado. Vamos tentar compreender isso melhor a partir da figura do Thomas Hobbes. Em outras aulas, nós veremos os demais autores, mas vamos começar com Thomas Hobbes para ver se a coisa fica um pouquinho mais fluida para a gente. Bom, o Thomas Hobbes ele vai ter uma ideia específica sobre direito natural. E a ideia que ele vai colocar é uma ideia que se dá a partir de uma oposição. Ele vai tentar fazer o seguinte, é uma ilustração, gente, eu gostaria que vocês entendessem isso daqui, não de forma histórica, cronológica, tá bom? O Hobbes nunca disse assim, isto aqui aconteceu de verdade. Né? A ideia aqui do Hobbes não é dizer no passado era assim e agora é assado. A ideia do Hobbes é entender mais ou menos, né, a justificativa de existência do Estado. Então isso aqui é hipotético, tá bom? Não é um fato histórico isso que eu vou falar com vocês, e nem o Hobbes tem essa intenção de dizer que é um fato histórico, tá bom? É simplesmente uma concepção de ideal. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, para a gente compreender a existência do Estado como nós compreendemos hoje, né, nós precisamos entender, né, fazer um exercício de imaginação e tentar compreender o seguinte: se hoje nós vivemos uma ordem social a partir de um Estado, como teria sido antes, quando não existia Estado? No início da humanidade, certo? Antes da existência desse Estado, como seria? E ele vai trazer uma alegoria para a gente, certo? Que é a figura do chamado estado de natureza. Notem que eu coloquei estado aqui com letra minúscula, porque na verdade nós não estamos concebendo uma ideia de estado propriamente dito, certo? É como se fosse um status, né?
Antes de haver Estado, teríamos um chamado estado de natureza, ou seja, vivíamos na natureza, estávamos na natureza, certo? Estávamos na natureza. A partir de um dado momento, nós construímos a ideia de sociedade, né, a partir deste estado que nós falaremos aqui. Então, o Hobbes ele tenta fazer esta oposição para poder criar o raciocínio dele. E ele diria o seguinte, vamos concentrar aqui apenas no chamado estado de natureza, né? Como seria o estado de natureza? Para Hobbes era mais ou menos assim, né? Seria mais ou menos assim, Nós vivemos no estado de natureza, né? Então todos nós teríamos alguns direitos, né? Que são naturais. O ser humano nasce assim como qualquer animal e automaticamente, naturalmente, ele vive dentro de alguma perspectiva, né? Que seria o direito natural para o Hobbes. Veja bem, nós estamos no estado de natureza, então nós temos direito à vida. Se nós estamos vivos, nós temos o direito à vida. É um direito natural. Ao mesmo tempo, nós temos um direito à liberdade. Nós somos livres. No estado de natureza, nós somos livres, né? E somos iguais, certo? Veja bem, a ideia de liberdade e de igualdade que Hobbes está colocando aqui é uma igualdade e uma liberdade absoluta. O que significa isso? O que seria uma liberdade absoluta? Seria a ideia de que eu posso fazer o que eu quiser. Se eu sou completamente livre, eu posso fazer o que eu quiser. Nada me impede. Veja que hoje, na ideia de Estado que nós temos, a ideia de lei, algumas coisas eu não faço porque a lei me impede. Eu não posso roubar, eu não posso matar. Mas por quê? Porque a lei me impede de fazer isso. No estado de natureza, onde não existe lei, se não existe lei, então eu posso fazer o que eu quiser. Ao mesmo tempo, algumas coisas eu não faço hoje porque a moral não me permite, né? Então eu não saio nu pela rua porque a moral não me permite fazer isso. Num estado de natureza, né, onde não existe nem a sociedade, não existe qualquer tipo de ordem social, então também não existe moral. Então veja bem, ele está retratando um estado de natureza como um estado sem sociedade, né? Um momento onde existem as pessoas, mas não existe qualquer tipo de relação social, não existe, isso é hipotético, tá bom, gente? Não existe qualquer tipo de relação social, não existe qualquer tipo de ordem social. Seria mais ou menos assim, estamos no mundo, vivemos no mundo, somos completamente livres, somos completamente iguais, certo? E estamos vivos. Aí, dentro dessa perspectiva, o Hobbes vai trazer uma outra perspectiva que é o seguinte, ele vai dizer, por que nós estamos numa desordem social? E ele vai dizer que a desordem social é o conjunto de dois fatores. O primeiro fator, né, diz respeito ao fato de que o ser humano, aí vem a frase famosa dele, né, o homem é o lobo do homem, diz respeito ao fato de que o ser humano ele é mau por natureza. A natureza do ser humano, para Hobbes, é a maldade, certo? Nós somos maus por natureza. Se eu tiver que fazer uma maldade com você, eu vou fazer. E se você tiver que fazer uma maldade comigo, você vai fazer. Por que isso? Veja bem, se nós estamos vivendo em um estado de natureza onde eu sou livre para fazer qualquer coisa e você é livre para fazer qualquer coisa, veja bem, você está vivendo aqui no mundo, certo? Aí aparece uma pessoa perto de você. Você vai imaginar, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso matar essa pessoa. Eu posso matá-la. O que me impede de matá-la? Não existe moral, não existe regra, não existe lei, eu posso matá-la. É uma possibilidade. Eu posso matá-la. Eu sou livre para fazer isso. Contudo, esta pessoa também é livre para fazer o que ela quiser. Então, ela pode me matar. Veja, somos iguais. A liberdade que eu tenho, o outro também tem. Então, eu penso, por que eu vou esperar essa pessoa me matar? Eu não sei se ela vai me matar. Eu só sei que ela pode me matar. Certo? Agora, eu prezo a minha vida. Então, antes que essa pessoa me mate, eu vou lá e mato ela. E aquela pessoa vai pensar a mesma coisa.
né? Antes que fulano me mate, eu mato ele. Então nós estaríamos, o estado de natureza para Hobbes seria um constante estado de guerra de todos contra todos. Sabe esses seriados, né, de zumbis que a gente assiste, né? The Walking Dead, né? É mais ou menos aquela perspectiva. Veja, não tem lei, não tem nada, não existe moral, não existe nada, né? Você andando na rua e um zumbi aparece perto de você, o que você vai fazer? Você vai tentar convencer o zumbi a não te matar? Não, você mata ele. É um estado onde não existe, acabou a lei, não existe lei, não existe moral, não existe nada, né? Você só se preocupa com você se preocupa apenas com a sua vida, com o seu bem-estar. Você quer a todo custo proteger a sua vida, né? Então isso vai ser bastante importante em Hobbes. Todo mundo quer proteger insistentemente a sua vida. E aí o que acontece? A liberdade e a igualdade, juntos ao fato de que o ser humano é mau por natureza, porque todo mundo quer proteger a sua própria vida, isso promoveria uma desordem social e é impossível viver num estado de desordem social. O ser humano ele precisa viver em sociedade, certo? Então, é este fato de estarmos em guerra constante é que vai propiciar em Thomas Hobbes a ideia de necessidade de um contrato social. É como se todos os seres humanos fizessem o seguinte, se reunissem e falassem assim, olha, não dá para viver desse jeito, né? Não dá para a gente viver, a liberdade é ruim, a igualdade é uma coisa ruim, né? Porque nós somos maus por natureza, né? Então nós não podemos ser livres. O homem mau não pode ser livre, principalmente a liberdade. Então é como se nós fizéssemos um contrato onde nós estabelecêssemos o seguinte, olha, o que todos nós queremos? O que é comum a todos nós? A vida. Todos nós queremos proteger a nossa própria vida, né? O que impede a gente de viver, de gozar plenamente da vida? Impede o fato de que, uma vez que todos nós somos livres e que todos nós somos maus, então um vai tentar contra a vida do outro. Então, neste contrato, qual é a obrigação que a gente faria? A gente abdicaria da nossa liberdade e da nossa igualdade em prol de uma única pessoa que seria o soberano. Veja bem, é um contrato que nós estamos estabelecendo, né? Então, a gente nomeia, a gente sai deste estado de natureza, faz a passagem aqui para este estado absoluto, certo? E a gente faz um contrato. O contrato é o seguinte, o soberano, né, que é agora, né, quem vai reger a gente, ele tem uma obrigação. A obrigação dele é garantir a todos nós o nosso único direito natural. O único direito, né, que desta passagem do estado de natureza para o estado soberano nós fazemos questão de levar é a vida. A gente só aceita, os seres humanos só aceitam viver sobre um regime de um estado por causa da vida. Então a vida seria para Hobbes o único direito natural. Liberdade e igualdade são coisas ruins para Hobbes, né? A liberdade promove desordem, a igualdade promove desordem, né? Todos nós queremos a vida, então tudo bem. O rei, o soberano, ele tem uma obrigação para com a gente, que é garantir a todos nós a vida. Agora, como que o rei vai fazer isso? Primeira coisa que o rei precisa é, olha, nenhum de vocês mais será livre, né? Por que vocês não serão livres? Porque para que eu, o rei, possa lhes garantir segurança, a vida, eu terei que instituir leis. E a lei elimina a liberdade. Veja, aqui no estado de natureza eu podia fazer o que eu quisesse, eu era livre. Agora eu não posso mais fazer o que eu quiser. Eu só posso fazer aquilo que a lei me permitir. Então veja bem, é a condição do contrato. O rei, né, ele vai dizer, olha, você quer que eu proteja a sua vida. Eu vou proteger a sua vida, mas um dos elementos que eu preciso é da lei, certo? Então nenhum de vocês mais tem liberdade. Todos vocês precisam obedecer à lei. Lei esta que eu, o rei, estabeleço. Não são vocês que vão estabelecer a lei. Sou eu, o rei, que vou estabelecer a lei. Outro ponto que é necessário é a questão da hierarquia. Então, veja bem, não é possível que haja igualdade, certo? Ninguém é igual a ninguém. É necessário que haja uma hierarquia. Hierarquia esta onde eu, o rei, estou no topo.
eu vou nomear assessores e por aí vai. É necessário que haja, né, uma pirâmide aqui, ó, onde existe alguém que está no topo e alguém que está na base, né? Então, somente assim será possível, inclusive, a imposição da lei, né? Então, é necessário que haja, por exemplo, os guardas, né? Que haja alguém que inclusive lhe ameace com a própria vida, se for o caso, né? Uma vez estabelecido o Estado, né? Este Estado, né, eu teria uma ordem social. Agora veja, é fundamental para Hobbes que o Estado seja absoluto. Este absoluto diz respeito ao poder do Estado, poder este que deve estar concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então, Hobbes ele é favorável à monarquia absolutista. Hobbes está vendo a Inglaterra e ele está defendendo, né, o poder absoluto do rei. Ele está justificando o poder absoluto do rei. É necessário que haja um rei, é necessário que haja um soberano que tenha poder absoluto. O rei não se submete à lei. O rei é quem cria a lei. Agora, ele cria a lei para o bem geral de todo mundo. Desta forma, teremos ordem social. Veja, eu posso me encontrar com você, eu posso me encontrar com qualquer pessoa sem o medo de que você atente contra a minha vida. Por que eu sei que você não vai atentar contra a minha vida? Porque se você atentar contra a minha vida, você estará ferindo a lei. Uma vez que você está ferindo a lei, por exercício da força, esta lei, este rei, irá punir você, conforme for com a própria vida. Certo? Então veja, eu não faço mal a você porque eu não quero ser punido. Você não faz mal a mim porque você não quer ser punido. Então, dentro da concepção de Hobbes, né, a lei, uma lei penal dura, forte, né, o exercício da força, o exercício da violência, são elementos capazes de proporcionar ordem social. Ainda existem, né, resquícios desse pensamento, ainda hoje, né, mesmo na República, né, a ideia de que quanto mais dura for a lei, né, quanto pior for o castigo, mais ordem social teríamos, porque os indivíduos, por medo da lei, por medo da força da lei, né, eles entrariam em ordem e por aí vai. Né? Existe essa percepção ainda. Óbvio que nós sabemos que se existe a lei, existe aquela pessoa que irá furar a lei. Né? Mas a ideia geral de lei, isso vai ser importante para o direito também, é a ideia de que pela lei nós teríamos uma ordem social. Para Hobbes, né, é fundamental que a liberdade e a igualdade sejam abdicadas, certo? Em prol de uma única pessoa. Esta única pessoa terá todo o poder. Daí a ideia de um Estado absoluto, a ideia de um poder absolutamente concentrado nas mãos de uma única pessoa, que seria este soberano. Tá certo? Este é o pensamento geral de Thomas Hobbes. É a partir dessa perspectiva que nós começamos a compreender a ideia, então, de Estado absoluto. Como professor de História, vocês verão um pouquinho sobre o absolutismo também, certo? Mas é esta a grande perspectiva. Na próxima aula nós veremos a continuidade dos outros pensadores, né? O John Locke e o Jean-Jacques Rousseau e posteriormente ainda o Montesquieu, tá certo? Era isso que eu queria tratar com vocês. Muito obrigado pela paciência. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Bons estudos e até mais.